Boa noite. Estamos aí para nosso terceiro dia da maratona RH 4.0, a revolução do RH, né, junto com a quarta revolução industrial. E hoje a noite é especial. O nosso convidado é o Rudinei Almeida. Ele é contador, tem 23 anos aí de profissão, é delegado do CRC aqui de Santa Catarina, é conselheiro também, um cara que está ajudando muitas empresas. Então, quero que vocês recebam ele aí e vamos debater também, vamos falar bastante aí sobre o cenário do RH, como que o escritório de contabilidade dele está fazendo essa gestão das empresas do RH. Nós temos também, vamos falar também das tecnologias. Então, eu quero trazer aí para vocês hoje, a noite é toda dele, do Rudinei. Seja bem-vindo, Rudinei. Boa noite, Jungles, boa noite a todos os nossos telespectadores aí que estão de olho na live, com a esperança de dias melhores após essa pandemia. Legal, Rudi. Nós temos aí já alguns comentários, o Alex Delevati, que estava com nós aí na segunda-feira, o Nicolau da Rosa, que estava com nós na terça, a Leila, nosso suporte, boa noite. Perguntas, pessoal, o Márcio. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar ali nos comentários, que daí nós vamos lendo aqui e já vamos respondendo também, se tiver alguma coisa pertinente aí sobre aí o debate que nós vamos ter hoje à noite. Eu peço e lembro vocês que se puderem compartilhar também, para chegar ao maior número de pessoas aí essa live, esse conteúdo que nós vamos falar, que é de extrema importância, né, que é do debate hoje. O Mário Ferrari também está aí, o Patrick, boa noite. Rudi, gostaria que tu falasse um pouquinho mais hoje sobre o teu currículo também, se tu pudesse fazer uma explanação para nós aí. Bom, vamos lá. Eu sou contador já desde 1990, né? Eu atuei na verdade, eu iniciei a minha profissão dentro do escritório de contabilidade. Galguei os cargos aí desde office boy até todos os setores dentro do escritório de contabilidade, até chegar a ser o proprietário do meu próprio empreendimento. Uma experiência bem interessante. Atualmente, então, acabei me envolvendo com as entidades aí, CRC, Sindiconte, Sescom, para dar uma contribuição para a comunidade geral e também para compartilhar conhecimento com os colegas, né, experiências e conhecimento. É bem interessante a gente conseguir dar essa contrapartida para a sociedade espera que a gente contribua para que fomente a economia da região, estado e, por que não dizer, a economia do Brasil como um todo, né? A esperança de que tudo dê certo. Então, são pequenas ações que a gente faz aí, contribuindo para poder melhorar essas situações. Em especial, neste momento, para o pessoal aí dos escritórios de contabilidade que trabalham com o setor de RH, que são verdadeiros heróis. Passamos por diversas adversidades e ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia. Só quem trabalha com contabilidade e especialmente no setor de RH, sabe do que eu estou falando, né? São verdadeiros heróis hoje que estão sobrevivendo no RH, que não é para todos, né? Alguns não aguentam o tranco do RH e acabam se desiludindo, porque a coisa é bem puxada mesmo. Mas vamos lá, Juntos. Vamos lá. Também quero dar um grande abraço para o Gelson Jacob, lá de Saudades, né? Da terra do Grupo DAS, da Seraçá também, está acompanhando nós aí. Vamos dar início, então, Rudy, a nossa apresentação aí. Pandemia no RH. Eu busquei um título assim bem para chamar a atenção mesmo, que hoje nós estamos sofrendo a pandemia, e essa pandemia está afetando diretamente o nosso RH, né? Coitados dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores e pessoal que trabalha com RH está sentindo bastante. Vamos lá. Olha só o que nós tivemos
com o efeito da pandemia agora, nós tivemos uma demanda extraordinária no setor de RH. Isso tudo a partir do decreto de pandemia, que foi feito pelo governo federal, né? Aí o nosso colaborador, ou a pessoa responsável pelo RH, ele ficou no meio de um dilema, de um tiroteio aí, porque nós, como sempre, acabamos, os contadores em geral, acabam estando na ponta, no momento da execução das situações. Então, nós temos que receber a legislação, neste caso aí, foram diversos decretos federais, estaduais e municipais que caíram na nossa mão, e também as portarias. Nós tivemos que acabar dando uma interpretação quase que imediata nessas legislações que caíram no nosso colo, né? E dar uma interpretação e aplicar a legislação. Aí eu te pergunto, hoje nós já estamos em final de maio, dia 20 de maio, né? Os decretos, principalmente o estadual aqui em Santa Catarina, foi publicado, se não me engano, dia 18 de março. A partir do dia seguinte, o decreto deveria ser aplicado, mas nós teríamos que ler a legislação, dar a interpretação e aplicar essa lei. Agora, hoje nós já estamos em maio, nós já temos uma interpretação melhor, nós tivemos o auxílio de diversas pessoas, entendedores do assunto de interpretação de legislação, aí os nossos colegas advogados, o doutor Delevati foi um, e também diversos outros colegas aí, que nos auxiliaram a dar essa interpretação. Só que a interpretação, ela é pessoal. Foram feitas interpretações de uma forma, outras um pouquinho mais radical, mais audaciosas, e neste meio tempo estava aí o contador, que ele tinha que ver qual seria a melhor interpretação e aplicar. Porque nesse meio tempo nós tínhamos aí o empresário e os colaboradores do empresário que queriam uma solução para os seus dilemas, para os seus problemas. E agora, como é que eu vou aplicar? Esse acordo é válido, não é válido? Faço, não faço? Lembrando quais as consequências? Nós tivemos a parada, né? E nós tivemos o decreto que foi fechado, o lockdown aqui em Santa Catarina, que nós tivemos, foi na quarta-feira e o decreto saiu na segunda, né? Depois, aos poucos, foram se regulamentando, né? Dando explicações. Só que nós tínhamos que dar essa interpretação logo, imediatamente, dar uma resposta. E no meio, veja bem, nós, como contadores, estávamos aí no meio da situação, interpretando, dando a melhor interpretação de como fazer. Alguns juristas aí dizendo que poderia fazer. Nós tivemos, no início do negócio, nós tivemos alguns advogados dizendo que era inconstitucional, que não poderia ser aplicado e tal, mas aí há o risco de uma ação trabalhista futura, que ainda nós temos, a gente ainda corre o risco de alguma ação trabalhista, de uma interpretação equivocada desses decretos e portarias que foram publicados, mas só que no dia, imagina assim, na segunda-feira, depois da emissão do decreto estadual aqui em Santa Catarina, tinha empresários nos procurando para aplicar o decreto. Então, nós tivemos que dar essa interpretação e aplicar. Aí entrou uma polêmica grande. Nós tínhamos, além de beneficiar os empresários, sem prejudicar os colaboradores, nós tínhamos que atender o governo federal com as exigências. Nem o governo federal estava preparado naquele momento para receber as informações, tanto que os sites do governo ainda estão com alguma dificuldade, tem certos momentos em que eles entram em pane lá e não conseguem receber as informações, e nesse meio tempo nós tivemos um outro problema, que foram aí o terceiro indicado, os sindicatos. O STF julgou lá que deveria ter a anuência dos sindicatos para fazer os acordos. Aí isso depois demorou quase 30 dias para que o STF realmente se manifestasse dizendo que não, sindicatos não precisam se manifestar em aceitar os acordos ou não.
Isso dependia somente de uma comunicação ao sindicato. Para você ter uma ideia, assim, isso contando fatos que ocorreram comigo. Nós fizemos na verdade, uma comunicação a um determinado sindicato de categoria aqui no extremo oeste. Nós mandamos o e-mail comunicando que seria feito um determinado acordo. O sindicato respondeu o e-mail dizendo: nós não aceitamos este acordo. Ponto. Daí, não é prerrogativa do sindicato aceitar ou deixar de aceitar um acordo. E sim, era uma comunicação. O sindicato, nós temos o comprovante que o sindicato foi comunicado do acordo. Ele disse que não aceitava, mas foi comunicado. Então, tu vê que aí... E nós tivemos aí outras diversas situações, né? Sindicatos que acabaram pedindo outras situações, que todos os colaboradores fossem associados do sindicato e tal. Mas, assim, nós tivemos muitos sindicatos sérios que realmente estavam preocupados com seus colaboradores e que aceitaram numa boa, e isso é show de bola. A gente percebe que nessa situação, que é atípica para todos, né? É tudo fora do padrão. Nós estamos sofrendo uma situação totalmente anormal, né? Os sindicatos também têm que ser compreensivos de que o momento é de auxiliar os colaboradores. E esses acordos foram bem elaborados no intuito de não causar desempregos. Eu imagino que todos os acordos que foram feitos foram muito bons, porque fizeram com que se tivesse continuidade nos empregos. Apesar de que houve bastante demissões, mas quem conseguiu preservar os empregos se apoiou nos decretos e nas medidas provisórias para fazer isso. Nós temos uma pergunta da Regina Regert. Tem a questão ainda do sistema S nas guias, não pagar, depois pagar. Então, os tributos, né, que foram postergados, né, Rudi? Também agora tem decisão. Se tu vai pagar, ele foi postergado para agosto, setembro, mas lá em agosto, setembro, você vai ter que pagar 2 vezes. Então... Um abraço aí para a Regina Regert, lá de Chapecó, minha amiga lá, contadora de Chapecó. Um abraço aí. A questão dela, ela está mais voltada para a questão da redução das alíquotas do Sistema S, Jumas. Porque saiu uma medida provisória reduzindo as alíquotas de todo o Sistema S. E logo após saiu uma manifestação, saiu uma decisão liminar dizendo que não valia mais, que teria que voltar às alíquotas normais. Isso acontece muito com a interpretação da legislação. No meio do jogo se mudam as regras, e muitas vezes as regras são retroativas. Você devia ter aplicado lá em janeiro desta forma, ou lá no dia 1º de abril, a alíquota era diferente, não é a mesma de agora. Mas, assim, isso já tem uma decisão pacífica, viu, Regina? Saiu a medida provisória, o Tribunal Regional Federal 1, se não me engano, é lá de Brasília, ele teve uma liminar que suspendeu os efeitos da medida provisória, mas o STF julgou improcedente essa liminar. Então, voltaram hoje, o STF julgou que as alíquotas são reduzidas. Então, está valendo, as alíquotas do Sistema S são reduzidas hoje, até decisão em contrária, né? Até o momento agora, pode-se apoiar... outra lei e mudar, até vir outra decisão e mudar. Sim. Os contadores que estão assistindo a live, eles já conhecem esses problemas que nós enfrentamos cotidianamente. Sai a lei, nós temos que interpretar e aplicar ela imediatamente. Hoje, digamos, a lei mudou hoje, amanhã está valendo. Nós temos que interpretar e aplicar. Daqui a 30, 60 ou 90 dias, a Receita Federal ou o Ministério do Trabalho emite uma nota explicativa dizendo como é que você deveria ter feito há 30, 60 dias atrás. Né? Então, tu vê que o contador aí é um verdadeiro herói para interpretar e aplicar a legislação em diversos problemas que a gente enfrenta aí. Sim, tá. E lembrando que tudo isso que tu comentou anteriormente se deu em questão de 1 semana, 15 dias, né? Então, exatamente. Nós tivemos aí
um fechamento aqui em Santa Catarina. Daí, tentando preservar o emprego no Brasil, sai uma medida provisória, a 927. Daí, na segunda-feira, já por causa da pressão do empresário, saber se vai mandar para casa o funcionário, se vai deixar em casa. Daí muda a questão das férias, que tu pode dar as férias e comunicar as férias por algum meio eletrônico, né? Para preservar o emprego. E tudo isso, já na outra semana, já tu começa a ter que fazer a aplicação, mesmo sem saber bem certo a interpretação, né? E mesmo sem o sistema do próprio governo federal estar apto para receber informação. Então, vamos lá. Então, nós vemos que nós vivemos um problema seríssimo aí, né? Interpretação de leis e aplicabilidade totalmente vago, início. Agora, já passado mais de 30 dias, a gente começa a ter um entendimento mais conceitual, uma coisa mais definitiva, com apoio jurídico, com entendimentos, com interpretações já mais fundamentadas, mas que na época nós não tínhamos, né? Aí, bom, aqui nós levantamos as demandas que nós tivemos em decorrência do decreto de pandemia, né? Agora vamos ver quais foram as soluções que os contadores adotaram devido à interpretação. Bom, aqui nós tivemos, então, quais as estratégias que nós tivemos que adotar, interpretar. Isso, eu falar isso agora para o pessoal de RH, vamos dizer, isso aí é brincadeira, isso aqui nós já fizemos de olho fechado. Mas vai lá na segunda-feira que saiu, logo após o decreto, que nós tínhamos que fazer, vamos montar um modelo de acordo, como é que nós vamos fazer? O decreto foi dia 18 de março, no dia 23 de março, nós tínhamos que aplicar. Então, lógico que aí nós recorremos ao nosso apoio jurídico, né? Dr. Cleiton Pavone, nós tivemos o doutor Dalcortivo, que nos auxiliou bastante, são clientes que nós temos em comum. Tem o doutor Flávio também, lá de Florianópolis, que nos ajudou bastante também. O que ocorre? Nós trocamos informações com os jurídicos das empresas, que nós somos os nossos clientes que contratam esses serviços jurídicos, né? E juntos nós acabamos adotando quais seriam os melhores acordos. Então, nós tivemos que dar interpretação à medida provisória 927, dar interpretação à medida provisória 936, e adotar, então, essas 4 primeiras opções aí. Nós estamos ainda fazendo isso, né? Acordo de banco de horas com os funcionários, aí é uma situação diferente do banco de horas tradicional, porque normalmente o funcionário tem horas em haver, né? Esse é o banco de horas normal. Como nós estamos vivendo uma situação atípica na aplicação da medida provisória 927, o funcionário iniciou devendo horas para o banco de horas, né? Aí é aquela interpretação, mas essas horas são a partir do dia 18, dia 19, ou somente a partir do dia 23, que era segunda-feira. Na verdade, o banco de horas começou a contar a partir do dia 23, porque o decreto, a medida provisória 927, ela foi publicada no domingo, dia 22. Então, nós só poderíamos aplicar a medida provisória a partir do momento que ela foi publicada. Não poderia retroagir antes da publicação, eu não podia adivinhar que ela ia existir lá dia 18, 19, né? Então, assim, tudo questões de interpretação. Algumas coisas são óbvias, né? Mas tem que se dar uma interpretação. Então, nós fizemos diversos acordos de banco de horas, que começaram, então, com horas negativas, que é uma coisa atípica, né? Tivemos que fazer situações de antecipação de férias, que a medida provisória 927 nos deu essa prerrogativa de antecipar férias para os funcionários, mesmo que eles não tenham direito ainda. O funcionário tem 8 meses de empresa, mas eu vou antecipar férias para ele. Eu não poderia, pela legislação, pela regra geral existente até o momento, não existe antecipação de férias, a não ser que seja férias coletivas, mas não era o caso. Então, como eram acordos individuais, na maioria dos casos, nós antecipamos férias. Hoje, nós temos situações de funcionários que eles têm
mais férias tiradas do que eles teriam direito se fosse fazer uma rescisão contratual, no exato momento de hoje, né? E como é que fica isso caso o empresário faça uma demissão do funcionário desse? Neste caso, o empresário acaba sendo prejudicado. Ele antecipou férias indevidamente. Então, ele vai perder esse dias de férias, né? Não tem como fazer do acerto final do encerramento do contrato? A princípio, não. A princípio, não. Ele antecipou férias indevidas, o funcionário saiu antes agora e não tem direito às férias que ele já antecipou, o empresário simplesmente perdeu aquele valor. Bom, vamos lá. Essas foram as duas primeiras medidas que foram tomadas, foram adotadas logo que se iniciou, então, a aplicação da medida provisória 927. Depois, então, nós tivemos a questão que foi bastante debatida, era para estar junto na 927, foi retirada e depois saiu a 936, que o pessoal foi bastante criticado, né, a suspensão dos contratos e redução de jornadas e salários, mas com a 936 se consolidou também a questão da suspensão dos contratos de trabalho e a redução de jornadas e redução dos salários. Isso é uma aplicação que foi pensando em preservar os empregos. Eu acho que boa parte deu certo. E algumas empresas vinculadas aí de telecomunicações vincularam tantos mil empregos suspensos, eu diria tantos milhões de empregos preservados, né? Méritos do governo federal, a suspensão e a coisa de redução, exatamente para preservar os empregos. Eu acho que foi muito saudável. E não é bom para nenhum lado, né? Se nós pensarmos... A empresa parou de produzir porque não tem como vender. Também o funcionário, a empresa não precisaria do funcionário, mas mandar embora, a gente sabe que as medidas econômicas que vão vir estão sendo tomadas. A gente já sabe, com o dia de ontem, né, com a noite de ontem do RH 4.0 ali com o Nicolau da Rosa, a gente vê que as previsões econômicas para 2021, elas estão sendo bem recebidas pelo mercado e vão ter um crescimento aí do faturamento. Então, como é que tu vai reestruturar a tua empresa depois, com mão de obra e tudo? Então, caberia um acordo aí para redução, né? Aí entra novamente o nosso salvador da pátria, que é o responsável do RH das empresas. Porque dentro dessas situações, nós temos que ver... Nunca teve tanta evidência esse cara aí do RH das empresas, né? Exatamente. Hoje é o momento do RH agora. A pessoa do RH, responsável pelo RH, é um verdadeiro herói. Parabéns para o pessoal do RH que ajudou a solucionar o problema de diversas empresas. São verdadeiros heróis aqui no Brasil, viu? Porque você não vou adotar banco de horas. Tá, mas a característica da minha empresa, ela é favorável para que eu adote banco de horas? Nós temos que analisar caso a caso, situação de cada um. Eu tenho, por exemplo, uma empresa, uma indústria do setor de concreto armado, que eles tinham pedidos já regulares até final do ano, já tem programado. Então, a produção não sofreu impacto, né? Eles tinham pedido, tinham produção, tinham que trabalhar. Mas os funcionários estavam isolados, em isolamento, né? E... não podendo trabalhar por causa do decreto, né? Isso, e depois outra. O governo estadual, pelo decreto estadual, a indústria só poderia trabalhar com 50% do seu efetivo. Então, eles tinham trabalho, mas não podiam contar com as pessoas. Então, é uma situação delicada. O que vamos fazer? Vamos trabalhar em 2 turnos. É uma solução. Mas a empresa não está adequada para trabalhar em 2 turnos. Então, a indústria acabou sofrendo com isso. Assim como nós tivemos empresas, tem empresas que trabalham 8 horas por dia somente e pronto. Então, não adianta nós adotarmos banco de hora, porque a característica da nossa empresa não é fazer hora extra. Nós não temos essa característica. Então vamos ter que adotar outra solução.
Aí entra a questão da suspensão dos contratos ou a redução da jornada. Então, você imagina no universo de clientes, pensa num escritório de contabilidade com um número X aí de clientes e que tem que tratar desde o cliente que tem um funcionário até aquele cliente que tem 300 funcionários. Você tem que ver qual é a característica, e aí demanda de tempo, de reunião, de saber se isso é mais viável para a empresa, qual é o prejuízo financeiro que a empresa vai ter. Qual é o risco que o empresário vai querer tomar? Ou o risco de uma ação trabalhista, ou o risco de perder a equipe, ou, né? Na verdade, você escolheu um risco, né? O empresário teve que escolher um risco, né? Uma situação bem característica, olha só. Um determinado empresário fez antecipação de férias. O cara saudável, funcionário tranquilo, né? Ficou em casa, disse, mas eu não vou só ficar em casa agora, vou fazer um bico. Aí começou a fazer uma obra do lado da casa dele, e ele viu que ia ganhar mais dinheiro trabalhando de pedreiro, ele pediu demissão da empresa para trabalhar de autônomo como pedreiro. Então, tu vê, acabou prejudicando a empresa também, né? A empresa tentou auxiliar ele e acabou causando situações. Mas então, veja bem, Jungles, nós temos então o acordo do banco de horas, antecipação de férias, suspensão dos contratos, lembrando que a suspensão dos contratos é no máximo até 60 dias e vai dar estabilidade para o trabalhador mais 60 dias. Então, são 120 dias de emprego garantido que o empregado vai ter nessa situação. E nós temos também a quarta opção, que seria o acordo de redução. A suspensão do contrato eu não recebo também, né? A suspensão do contrato de trabalho, a empresa não faz pagamentos. O funcionário vai receber o que receberia equivalente ao seguro-desemprego. A remuneração que ele iria receber do seguro-desemprego, ele vai receber durante 60 dias. Geralmente pela empresa ou pelo governo? Pelo governo. O governo paga como se fosse o seguro-desemprego. Aplica as mesmas regras do seguro-desemprego e remunera o empregado por 60 dias, até 60 dias. Eu posso, por exemplo, suspender o contrato por 30 dias. E daí mais 30 dias de estabilidade para o que a empresa paga. Enquanto o contrato está suspenso, quem remunera o colaborador é o governo federal, como se fosse seguro-desemprego. Se eu suspender o contrato, depois eu posso fazer uma redução de jornada? Se tiver dentro do prazo, sim. 60, digamos, vou dar 30 dias de suspensão e 30 dias de redução. Beleza? Até 60 dias de suspensão e mais 30 de redução. Até pode. Agora nós somos questionados há pouco tempo. Olha só como as situações mudam. Eu suspendi o contrato do meu trabalhador, mas começou a ter demanda de novo. Eu posso cancelar a suspensão? E agora? Posso, né? Posso. Hoje tudo pode, né? Como nós estamos vivendo em regra de exceção, né? Eu posso cancelar a suspensão e o funcionário voltar a trabalhar. Obviamente que eu tenho que fazer todos os comunicados para o Ministério do Trabalho e Emprego, para que esse funcionário não receba. Eu fiz um contrato de suspensão por 60 dias. E mais uma vez o profissional do RH trabalhar. É o herói, o funcionário do RH, lá, o colaborador do RH é o herói que vai ter que interpretar isso e aplicar. E tem que ver o embasamento legal, se pode ou não pode. Né? Veja só que são situações bem delicadas. Eu não estou acompanhando as perguntas aqui, João Luiz. Se tu tiver alguma pergunta, pode nos passar. Quando você falou ali que o profissional do RH é um herói, nós tivemos bastante palmas aqui, ó. Parabéns. Parabéns para o pessoal do RH, são verdadeiros heróis mesmo. O Rony Brits também aí, tá? A luta continua. A luta continua. Lembrando que nós não temos ainda passando a pandemia, né? Nós vamos ter aí mais um bom tempo aí para esses profissionais trabalhar aí pesado, né? É verdade. Isso é uma luta árdua, porque, infelizmente, hoje nós estamos vivendo, Jungles, meu amigo Jungle, né? Eu gosto de chamar de Jungle, é o homem da selva, é o Jungle. Nós estamos vivendo agora a quinta opção.
nós estamos vendo, infelizmente, muitas demissões. Então, nós temos todas essas opções para tentar auxiliar, para tentar, a gente viu que foi e assim, ó, parabéns também aos empresários. Os empresários também são heróis, porque eu senti isso com todos os empresários que eu tive contato e diversas reuniões que nós fizemos, todos preocupados em preservar o emprego, preservar a saúde do seu funcionário. E nós tivemos situações que o cara disse, esse meu funcionário aqui, se eu tenho 10 funcionários, são 50 pessoas, é uma média de 5 pessoas por cada funcionário, que é a rede familiar deles. Então, uma empresa com 10 colaboradores sustenta, às vezes, 50 pessoas. Então, a situação é muito grande. E eu vi em cada empresário que nós conversamos a preocupação de preservar os empregos. Só que, como dizia o meu amigo agricultor, né, a gente tem a vaquinha, tu tem que ordenhar e tirar o leite todo dia. Se você matar a vaquinha e fizer um churrasco, é uma vez só. Então, eles têm que cuidar, o empresário tem que cuidar da sua vaquinha para não matar ela. Então, tem que olhar para a saúde da empresa. E, infelizmente, nós estamos encontrando uma dificuldade grande, e, principalmente, é um assunto que eu não gostaria muito de tocar agora, mas eu vejo que há uma preocupação grande nisso. Os empresários estão tendo dificuldade em linhas de crédito. O governo federal vem anunciando financiamentos a 3%, juros especiais, para ali, para lá. Mas, na ponta aqui, os nossos empresários, uma hora dessa eu quero fazer uma pesquisa para saber quem aqui de São Miguel do Oeste ou região que conseguiu o financiamento do Badesc. Eu tive mais de 40 cadastros que nós fizemos no escritório, solicitando a linha de crédito do Badesc. Nenhum dos meus clientes foi contemplado com essa linha de crédito. Nós vimos agora que o governo federal lançou um crédito garantido, né, um financiamento garantido, que ele vai avalizar o calote, né, que é a mesma linha que a Inglaterra tá fazendo e que o Japão fez. Todo mundo está seguindo o que a Inglaterra está fazendo, lá na questão do incentivo econômico e as empresas. O Japão seguiu e o Paulo Guedes também está seguindo, né? Vamos ver se vai dar uma melhorada. Eu acompanho o canal do YouTube do BNDES, e hoje à tarde eles fizeram uma publicação dizendo que vai estar disponível aí já semana que vem essa linha de crédito garantido, e é para procurar as instituições que tu já trabalha. Então, você vai relacionar com a Cicobi, Banco do Brasil, Bradesco, vai ser através das instituições, eles não vão fazer através dos bancos estatais, né, dos bancos de fomento, não é bancos estatais. Então, vai ser os bancos comerciais que vão operar as linhas de crédito. Nós temos uma pergunta da Andréia, aqui da Trecos e Tarecos. Depois da suspensão de 60 dias com um funcionário acima de 60 anos, faz o que se já foi dado também férias antecipadas? Bom, primeiro, boa noite, Andréia, beleza? Tudo bem? Obrigado pela pergunta, Andréia. Depois da suspensão de 60 dias, o funcionário vai ter a estabilidade de mais 60 dias, né? Então, isso é uma coisa certa, ele vai preservar o emprego por mais 60 dias após a suspensão. E já tem férias antecipadas também. Vai ficar bem difícil essa situação. Ou você vai, se ele realmente não pode trabalhar, porque primeiro você tem que adotar as medidas de prevenção, álcool gel, máscara, distanciamento das pessoas dentro da loja, o espaçamento entre os clientes, todas aquelas regras que tanto o município já disponibilizou, quanto o governo federal, né? Então, falar das regras para a manutenção da saúde dos clientes e dos colaboradores. Se ela se encaixar e tiver bem de saúde, tranquilo, ela pode voltar a trabalhar, porque se diz assim, as pessoas do grupo de risco recomenda-se o afastamento, não é obrigatório, então é recomendado o afastamento. Se ela tiver condições de seguir o protocolo de saúde e voltar a trabalhar, pode voltar. Digamos assim, ela não pode ser forçada a voltar ao trabalho,
de livre e espontânea vontade dela, ela pode voltar, né? Agora, se porventura o funcionário numa situação dessas se recusar, eu sou do grupo de risco e não tenho condições de voltar ao trabalho, ou tiver um atestado, o atestado já encaminha para o benefício, se for o caso. Seria uma opção. Mas se o funcionário se recusar a voltar, você vai ter que remunerar ele e ele ficar em casa. Infelizmente, essa seria a regra para se obedecer. Eu vi agora aqui o Gelson Jacob. Boa noite, Gelson. O Gelson pediu a taxa de juros. O governo federal informou que a taxa de juros seria 3% ao ano, acrescido de mais 1,25%. Então, a Selic hoje é 3%, então seria 4,25% ao ano. Eu espero que chegue, como eu falei, que chegue na ponta, viu? Tomara que chegue aqui realmente a essa taxa de juros de 4,25% que o governo está prometendo. 4,25% ao ano, né, Rudi? Ao ano. Sim, ao ano. Não é ao mês, né, gente? É ao ano. É, ao ano. Eles anunciaram 13,25% ao ano, e daí também tem a taxa de operação dos bancos comerciais, então, que foi estipulado aí em 1%, né? Para fazer essa administração, né? Isso. E que vai ser garantido, tu vai ter que ter todo o teu demonstrativo contábil, a tua capacidade de pagamento, e vai ser um crédito mais facilitado, né? Primeiro, se teve, pelo que eu fiquei sabendo, Rudi, se teve a ideia de quem iria fazer esse fomento seria o Sebrae, mas como a demanda é muito grande, a gente acabou vendo que o Sebrae não ia dar conta, né? Não ia ter braço para conseguir atender toda essa demanda aí. Daí se passou para a questão de contabilidade, para fazer também, os próprios escritórios de contabilidade encaminhar, mas a gente viu que vai ser a melhor saída vai ser os bancos comerciais mesmo. Eu apenas tenho o grande receio de que, como sempre, os bancos comerciais acabem atrelando essas linhas de crédito com outras coisas. Que eu já vi situações assim, em outras situações semelhantes, atrela algum um outro produto que o banco tem, a abertura de contas especiais, ou investimento, ou linhas de consórcio. O banco sempre acaba tendo uma situação. Nada contra, né? Mas às vezes eu acho que, na minha opinião, os bancos geralmente abusam dessas situações. Teria que haver uma fiscalização em cima e fazer chegar na ponta essa taxa de 4,25 sem um pacote adicional ou um serviço, um produto adicional, né? Vamos para a pergunta da Mônica Balk. Opa. Vamos lá. Vale lembrar que no início da pandemia os contadores não eram considerados atividade essencial. Foi uma luta de toda a classe contábil. Como seria possível atender toda essa demanda sem o trabalho do contador? Lembrando que o contador não parou, né? Teve, aí mesmo não sendo considerado um trabalho essencial, tendo que reduzir carga e coisa, os escritórios de contabilidade todos trabalharam normalmente, né? Não. Nós tivemos dificuldades aí, Juntos, bem sérias. No início, logo que saiu o decreto, os contadores totalmente impedidos de trabalhar. Somente trabalho home office. Foi um trabalho bastante árduo aí. Primeiro, uma boa noite aqui, um abraço para a Mônica Bal, que é nossa amiga lá de Mondaí, né? Como é que tá a Mondaí aí? Beleza, Mônica? Um abraço. Um abraço para o Alexandre também. A Mônica é nossa grande parceira aí, contadora lá de Mondaí, que participa também do Sindiconte em São Miguel, uma pessoa bastante atuante aí para a nossa categoria. O trabalho do contador, a princípio, não foi considerado essencial. E nós ficamos diversos dias, aí ficamos praticamente 7 dias sem trabalhar, somente trabalho home office. E, assim como o decreto ele passou a vigorar do dia para a noite, assim, foi meio inesperado, ninguém está preparado do dia para a noite fechar suas portas e trabalhar 100% home office. Nós tentamos até, e isso aconteceu comigo, aconteceu com todos os outros colegas também, mas o trabalho home office tem que ser estruturado, tem que ser uma coisa planejada, porque senão ele não funciona, né? E nós tivemos a experiência de que não funcionou nos primeiros dias ali.
Então, foi um trabalho árduo do CRC, do SESCOM, do Sindicontes, da FECONTESC, das federações aí, que nos apoiaram. Nós também um agradecimento especial aí para o nosso amigo Ivan Roberto Taufer, que é presidente da FCDL, sempre nos deu pleno apoio nessas lutas, porque não é uma luta em prol do contador, é uma luta em prol dos beneficiários do trabalho dos contadores. Quem são os beneficiários? São os empresários e é o próprio governo estadual, federal e municipal, né? O contador hoje é um braço de fiscalização, é um braço de apoio ao empresário e eu diria que essencial, né? Tanto que logo depois desse trabalho árduo que foi feito em cima do governo estadual, o governo estadual alinhou o trabalho dos contadores como um trabalho essencial. Porque realmente, né? Você veja bem, nós estávamos nos deparando com essa situação toda da aplicação das medidas provisórias, tá, mas quem que vai fazer o acordo de banco de horas? Era final do mês de março, quem é que vai gerar folha de pagamento para pagar os salários no 5º dia útil de abril, né? Veja que é uma situação que realmente o contador, e principalmente a pessoa do RH nesse momento, foi de extrema importância, né? E extremamente essencial. Porque senão, já pensou, como é que tu vai pagar a tua folha de pagamento lá no 5º dia útil de abril? Está tudo fechado. O governo não vai receber as suas informações, as suas guias, e as multas que são pertinentes, muitos prazos não deixaram de correr. E a dilatação dos prazos ocorreram no metade de abril em diante. A própria entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, prazo final era 30 de abril. Nós ficamos brigando aí através dos órgãos para que prorrogasse esse prazo. Ele foi prorrogado para 30 de junho. Por quê? Porque todos os contadores tiveram que se dedicar a atender os clientes e aplicar essas normas novas agora, e a declaração do imposto de renda acabou ficando em segunda instância, né? E alguém tem que fazer. Então, eu diria que o nosso parabéns também a todos os contadores, porque todos nós que trabalhamos arduamente para que tudo funcione, para que nada pare, né? Assim como os nossos irmãos caminhoneiros, né? Esses não pararam um minuto sequer. Parabéns aos irmãos caminhoneiros, aos funcionários da saúde, que também não pararam e são trabalhos essenciais. Então, tem certos profissionais que atuam nos bastidores e que não estão ganhando os holofotes nesse momento. Eu diria que a pessoa do RH e os contadores em si são pessoas que estão atrás dos bastidores, auxiliando tanto os empresários quanto os órgãos governamentais. Temos uma pergunta aqui do Mário, eu acabei clicando aqui mais para baixo, sem querer, e tem outras perguntas aqui da Andréia, do Marcos também, já vamos responder. Mas vai ter esse dinheiro disponível para todas as empresas que decidirem adquirir esse crédito? Na verdade, Mário, pelo que eu vi, ainda não está bem claro quem que vai poder fazer essa aquisição, né? Não está claro ainda, né, Rogério? Não, na verdade, assim, como tudo no Brasil, saiu a lei. A lei está lá bonitinha, agora falta regulamentação. E daí isso passa por um órgão lá que vai regulamentar a situação e ainda passa pela gerência dos bancos aí, as pessoas que vão montar as estratégias de como vai ser feito isso, como é que vai ser aplicado, se vai ter garantias de crédito ou não. Eles estão estudando como é que o governo vai fazer essa garantia, né? E como é que vai ser feita essa avaliação. Nós temos uma pergunta aqui da Andréia, o Marcos está aqui na live também, a Franciele Pauleto também está aqui. Vamos botar aqui na tela da Andréia. Ela me pede todo dia, querendo voltar, porque não aguenta mais ficar em casa. Queria que eu cancelasse a suspensão. Isso pode ser feito? Eu teria algum problema? Ela não tem nenhum problema de saúde. Isso nós comentamos já, Andréia. Lembra, Júlio, isso nós comentamos. Você fez a suspensão do contrato e você quer cancelar a suspensão. Pode ser feito. Isso, provavelmente, o teu contador lá vai fazer a comunicação
não pode mais, ela vai deixar de receber o benefício da suspensão, né? E passa a receber o salário normal, sem problema. Não tem problema algum. Cancela a suspensão. Legal. Volta ao trabalho normal. Nós temos uma pergunta lá do Maranhão, do Marcos Alisson Neves. Bancos insuflam seguros desnecessários. Que é aquela situação que nós comentamos, né, Rudi? Eles botam, começam, não é taxa de juro, porém eles começam a botar produtos em cima, serviços, né? Que eles também teriam que ter um pouquinho mais de delicadeza nesse momento, né? Ficaria, de repente, até um apelo aos bancos comerciais aí que façam chegar essa linha de crédito a taxa que o governo prevê. Eles já estão sendo remunerados pela taxa de administração, que vai ser de 1%, mas que façam chegar esse valor aí para nós fazer com que a economia gire e volte a trabalhar de uma forma que a gente precisa, né? Por causa desse pós-pandemia aí. O que nós comentamos, né? Normalmente os bancos acabam colocando penduricalhos e dificultando um pouquinho mais o crédito para se beneficiar. Isso, infelizmente, é uma situação que a gente convive diariamente. Nós temos uma outra pergunta aqui do Marcos. Juro da DAS segue normalmente? Os prazos do Simples Nacional foram prorrogados. Depois eu vou dar uma conferida para ver bem certinho, mas os vencimentos foram prorrogados. Então, se você deixou de pagar no mês de maio agora, a DAS, ou no mês de abril, ele tem um vencimento prolongado. Depois eu dou uma pesquisadinha aqui, já vou passar certinho os vencimentos que houveram prorrogação. Com exceção dos mais atrasados, né? De março para trás, os vencimentos são... Até o dia 20 de março, o vencimento era normal. Se você deixou de pagar o Simples de 20 de março, paga juros normais. Agora, se foi de vencimento 20 de abril em diante, ele já tem uma prorrogação. Vai pagar mais para frente, depois eu passo bem certinho os vencimentos. Legal. Vamos dar sequência aqui, então? Vamos lá. Então... Tudo isso que nós falamos até agora foi para nós não chegar no item 5, né? Isso. Aí, então, com todas essas estratégias que nós adotamos para tentar preservar os empregos, nós temos que ver agora o que nós temos de possível solução. O que nós as dificuldades que o setor de RH enfrenta atualmente. Aqui vamos fugir um pouquinho da pandemia agora e vamos voltar um pouquinho lá para a situação do RH. As dificuldades. O funcionário, a pessoa, o colaborador, o contador que está lá empenhado em fazer todas essas situações, fazer os acordos, digitar acordo de banco de horas, digitar acordo de antecipação de férias, fazer a suspensão do contrato, tá todo esse meio tempo, mas ele ainda encontra aquelas dificuldades triviais, aquela coisa, aquele trabalho repetitivo. Nós ainda estamos lá fazendo trabalho repetitivo. Então, aí nós temos que utilizar, aqui nós já entramos um pouco na questão da revolução do RH, o famoso RH 4.0, né? Nós temos que eliminar o trabalho repetitivo para facilitar a nossa vida. Nós ainda estamos lá calculando cartão ponto, um por um, pegar aqueles manuais, aqueles cartões mecânicos lá. Nós estamos fazendo o controle de banco de horas manuais. Lembrando que o controle de banco de horas antes era feito só por acordo coletivo e não era qualquer empresa que poderia adotar esse regime, né? Os critérios eram mais difíceis, né? Você teria que seguir o que rege a CLT. Hoje nós estamos seguindo o que a medida provisória nos dá a prerrogativa. E esses cálculos, Rudi, como é que está sendo? Pois é, cara, meu amigo. Voltamos ao o herói lá do RH. Voltamos ao profissional da vez, ó. Tá lá o funcionário lá, o responsável do RH, o gestor do RH, calculando numa planilhazinha do Excel para calcular a hora extra, para fazer controle de banco de horas. Tem empresas que eu te falei, né? Falei antes na live,
Tem empresas que têm 1, 2, 3, 5 funcionários. Tem empresas que têm 200, 300 funcionários, que é a nossa realidade regional aqui. Eu tenho clientes que me pediram: como é que eu faço o controle de banco de horas? Vocês controlam aí no escritório para mim, porque eu tenho aqui a ficha a ponto, o cara escreve à mão aqui a hora que entrou, a hora que saiu e assina no final, no ladinho da linha. Infelizmente, é a nossa realidade. Eu mando no dia 30, 31, para sair a folha no dia 5. E às vezes o 5º dia útil, tu pega sábado, domingo e feriado junto, dá 2 dias, 3 dias úteis para você gerar essas folhas de pagamento. Isso tem meses que essa situação ocorre. Quem é do RH deve estar se coçando agora, sabendo exatamente assim. É isso que a gente enfrenta. É a nossa realidade. Calcular banco de horas. Aí, controle de afastamento. Quem não estava com a folha fechada, beleza e tal, quando tu mandou a folha de pagamento para o cliente, mandou lá no 3º dia, porque tu se antecipou e fechou a folha, aí o empresário te manda a folha de pagamento de volta, dizendo: eu esqueci de te mandar aqui, tem um atestado do meu funcionário aqui de 20 dias. E daí, meu amigo? Ou, esqueci de avisar, a minha funcionária entrou em licença maternidade no dia 28. E daí? Tem que refazer tudo. Aí entra a questão de nós adentrarmos nessa questão da revolução do RH e utilizar a tecnologia como nossa ferramenta para eliminar esse trabalho repetitivo, para facilitar a vida do RH, para que a gente tenha soluções mais viáveis e dê uma resposta mais rápida para o nosso cliente, né? Quem trabalha em RH sabe do que eu estou falando. É a nossa triste realidade hoje, mas que eu vejo que tem solução. Aqui, como é que a solução proposta seria a 4ª Revolução Industrial, que vai dar ênfase à revolução do RH 4.0, que foi, assim, só a título de ilustração. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, que foi a mecanização em grande escala, né? Isso se deu ali por volta do século XVIII. Então, foi a grande conquista da humanidade, uma das grandes, né? A produção em grande escala, mecanizada. Saímos de trabalhos manuais, produção mecanizada. Uma baita revolução. Depois nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que foi a popularização mundial dessa mecanização em grande escala. Ela popularizou no mundo, isso foi na metade do século XIX até metade do século XX, e com alguns aperfeiçoamentos, e a popularização foi o segundo conceito de Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, chamada Revolução Técnico-Científica, ela se deu da metade do século XX em diante. Aí já entrou biotecnologia, robótica, genética, a nossa atual telecomunicação, a eletrônica em si, né? E agora nós estamos apenas com um pezinho adentrando na 4ª Revolução Industrial, a indústria 4.0. Estamos entrando agora e vamos viver daqui para frente, que é a introdução do conceito de IoT para a indústria, que é a internet das coisas voltada à indústria. Num conceito geral, seria para nós, dentro do setor de RH, então, a famosa Revolução 4.0. Isso só para nós contextualizarmos aí o que seria o RH 4.0 dentro do conceito da 4ª Revolução Industrial. Eu queria fazer uma colocação agora com esse contexto que tu fez, Rudi. Sim. De repente, nós não estaríamos hoje na parte produtiva, a parte de produção. Nós passamos por toda essa revolução, né? Primeira, segunda, terceira, e agora estamos chegando na 4ª, e tem alguns especialistas já prevendo aí que nós vamos sofrer a 5ª Revolução Industrial ali por 2030, né? Vai ser muito rápido essa 4ª Revolução Industrial.
Será que o RH nós não temos ainda no processo de manufatura, ainda para lançamentos manuais? Nós não estaríamos lá no comecinho ainda da revolução? Olhando como está o cenário hoje? É que hoje a tecnologia ela é muito rápida e as realidades são distantes. Nós temos, vamos pegar só o exemplo do Brasil, tá? A nossa realidade aqui no extremo oeste Santa Catarina, é totalmente diferente. Isso que nós estamos aqui no interior do estado, né? É totalmente diferente de um escritório de contabilidade no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo. Se nós pegarmos lá, talvez tu não encontra nem internet disponível. Eu sei de um escritório lá no Rio Grande do Norte, que é um amigo meu, que ele tem um escritório de contabilidade na cidade, ele é o único escritório, faz contabilidade para todas as empresas, inclusive para a prefeitura e todos os órgãos públicos. É um escritório de contabilidade só. É a realidade. Dificuldades de acesso à internet. Hoje nós temos diversos fornecedores de internet para nós aqui que são fantásticos. Então nós conseguimos a estrutura de internet de grandes centros hoje, aqui na nossa região. Mas, infelizmente, não é a realidade de outros setores, de outras regiões do Brasil inteiro. Aqui próximo a nós, o próprio Rio Grande do Sul, também sofre bastante com a introdução da tecnologia, né? Mas, voltando então, Jumbres, vamos lá. O que a revolução do RH vai trazer para nós? Nós vamos poder usar o RH para transformar a gestão de pessoas. Nós não vamos ter o RH simplesmente para fazer a folha de pagamento, pagar os funcionários, ponto. Nós vamos ter, utilizando os recursos de IoT e toda a tecnologia disponível, nós vamos poder melhorar muito o papel e transformar a gestão do RH gerindo realmente as pessoas. Então, nós vamos trazer um benefício para as empresas e para os colaboradores. Vou te dar um exemplo bem pontual, que eu acho bem interessante. Algum funcionário algum dia já te procurou na empresa pedindo aumento, por exemplo. Sim, mas você, normalmente, o empreendedor do negócio não tem acesso aos detalhes. Ele não sabe se aquele funcionário é dedicado, se ele faz horas extras constantemente, ou esse funcionário sempre chega atrasado, ou ele sempre chega antes. São informações que muitas vezes não chegam para o gestor do negócio. Mas você já pensou em ter a oportunidade de dizer, o Rudinei foi ali me pedir aumento, fui lá para o Jumbres pedir aumento da minha remuneração. Ele chama o gestor do RH dele lá e questiona, olha, como é que está o Rudinei aí? Não, o Rudinei sempre pontual, sempre chega no horário, não faz hora extra, mas ele é um cara pontual. É dedicado, vê as outras opções que tem. Isso é um pequeno exemplo, né? E ele vai ter condições de avaliar e ter uma informação na sua mão para tomada de decisão. Ou esse cara aqui sempre chega atrasado, ele não é pontual, ele vive faltando, tem várias faltas durante o ano. Esse cara está aí me pedir aumento ainda. Você vai ter poder de barganhar e vai ter informação para tomar a decisão. É interessante isso. E é uma coisa relativamente fácil para quem é do setor de tecnologia. Já para uma pessoa que não detém conhecimento tecnológico, não tem a informação, é uma tomada de decisão mais difícil. Daqui a pouco você pode prejudicar um bom colaborador ou pode beneficiar uma pessoa que não é tão esforçada dentro da tua organização. Sim, isso aí vai trazer um aumento do resultado dentro das organizações, vai trazer uma satisfação para o colaborador, que ele vai dizer, não, eu me dedico para a empresa e eu estou sendo reconhecido pela minha dedicação. Mas aquele cara lá que não se dedica para a empresa, que não produz, ele não vai ser beneficiado indevidamente, né? Essa é o principal foco da gestão das pessoas.
E aí nós temos também a questão da integração das análises, né? Não é uma análise que você toma a decisão, baseado em vários fatores que você tem dentro da empresa, outras avaliações que tu pode ter ou criar, produtividade e demais outras situações que você avalia e pode aplicar para beneficiar os colaboradores e o próprio empregador. Então, aqui nós chegamos no papel do RH. O RH não é mais o fazedor de folha, o emissor de GPS. O lançador de pontos, o lançador de informação, né? Isso. Você vai criar informação, certo? Você tem papel fundamental do setor de RH gerar folha de pagamento, e é muito honroso fazer isso. É muito honroso gerar GPS, GFIP e informação para o E-Social, ótimo. Mas melhor ainda é você poder ter essa visibilidade que o RH pode dispor para gerir as pessoas que estão envolvidas no ciclo operacional da empresa de forma digital, né? Forma digital, com uma informação mais consistente e transformar esses dados em informações úteis para a gestão do negócio, que é o foco. Então, nós vamos ter aí a transformação digital do RH. Eu resumiria que a revolução do RH 4.0, ele está diretamente focada na transformação digital. Nós vamos digitalizar as informações para que ela seja realmente útil. Eu entregar para o empresário um relatório com 500 páginas, o empresário vai até achar, bom, que bonito esse relatório, né? A capa até é durinha. Que bonita essa capa que tu fez, a capa com letra dourada. Esse tempo acabou. O nosso livro contábil não existe mais fisicamente. Nosso livro contábil é digital. Agora acabou o serviço do contador, então, né? Eu não tenho mais o livro para lá pegar a assinatura do empresário e nem mostrar para ele aquele volume bonito com letra dourada que eu mandei imprimir. Então, está na hora de nós, contadores, valorizarmos essa situação e perceber que nós somos donos da informação, que nós temos o conhecimento suficiente para fazer a leitura dessas informações e passar para os gestores do negócio tomar decisões com fundamentação, de forma digital. Se foi aquela situação, eu não quero... Eu sempre digo para os meus colaboradores, quando você está fazendo um trabalho que ele é muito maçante, é um trabalho muito estressante, eu passo um dia inteiro somando um determinado relatório. Opa, para aí, para tudo, respira fundo, alguma coisa está errada. O nosso trabalho não pode ser maçante. O nosso trabalho tem que ser fácil, favorável e rápido, e ágil, e confiável. Né? A tecnologia nos dá essa oportunidade. Então, nós estamos vivenciando essa transformação que as informações são todas digitais. Nós temos que aprender a usar essas informações digitais em benefício do empresário e em benefício dos colaboradores do empresário. Qual a melhor solução? Transformar esse papel do RH para que realmente ele esteja interagindo com as pessoas e que traga resultados e informações úteis para a gestão do negócio. Né? Eu acho que é fundamental. Um comentário, João Luiz? No caso, tem tudo a ver com a nossa empresa, com o nosso propósito, né? A gente criou aí, surgiu a ideia para diminuir essa burocracia, dar transparência para essa questão de lançamentos, e o foco da nossa empresa é diminuir os lançamentos que o RH faz e começar a tomar decisões. Então, dentro do nosso sistema tem uma área onde o RH vai saber se precisa fazer algum ajuste naquela empresa ou não, algum ajuste. Então, o funcionário começa a fazer o lançamento das informações e o RH faz só o controle, faz a demanda, faz os ajustes necessários daquela informação, que é para sobrar mais tempo para aquela tomada de decisão. Então, tu começa a ter muito mais relatórios, né? Porque a nossa inteligência artificial,
você consegue fazer um ajuste bem mais preciso para aquele time de trabalho, para aquela equipe de trabalho. Né? Ótimo. Então, é isso aí que nós estamos vivenciando a transformação digital. E aí, eu queria dar o foco para quem que são os nossos, quem que está participando dessa revolução aí do RH. Então, nós já temos no mercado diversas empresas de tecnologia que são voltadas ao setor do recursos humanos. Eu diria aí, citando alguns exemplos, nós temos a Questor, Domínio, SCI, Fortes Informática e diversas outras que estão voltadas a soluções para escritórios de contabilidade, em especial ao setor do RH. E também nós temos, além dessas empresas consolidadas, nós temos as startups que estão trazendo soluções inovadoras no mercado. E nós temos que ficar de olho, porque essas startups inovadoras, elas vão trazer informação rápida, focada, direcionada para determinados problemas. Você não vai conseguir, de forma alguma, isso é uma realidade, nós não conseguimos uma solução que atenda toda a demanda. Isso é praticamente inviável. Pode acontecer? Pode. Uma empresa que tente solucionar todos os problemas. Todo mundo fica perseguindo isso. Mas dificilmente você vai encontrar uma empresa que solucione todos. Nós vamos ter que ter os grandes fornecedores que vão nos dar, em linhas gerais, a solução dos problemas, e nós vamos ter que ter essas pequenas auxílios pontuais para resolver problemas. E hoje nós temos também, além das empresas de tecnologia e as startups, nós temos o governo federal e as autarquias que também nos fornecem algum tipo de tecnologia, né? Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, a Caixa Econômica. A Caixa, para quem trabalha em RH e já viu essa mensagem na tela, eu já vi várias vezes, Sistema Vintage. Já viu falar isso, Júnior? Sistema Vintage? Isso. Já viu essa expressão? Não, essa expressão é uma expressão nova. Você acessar a página... Deve ser um erro de Delphi, alguma coisa assim. Quando você acessar a página da Caixa Econômica Federal e o teu sistema for muito avançado, digamos lá, o teu Java está muito atualizado, uma versão muito posterior, é porque o sistema da Caixa é um sistema vintage, é um sistema muito antigo, ele não entende essa tecnologia mais atual. Aí tu tem que ir lá voltar à versão do Java 3.0 para poder acessar. São realidades que a gente vive. Isso é específico para quem é do setor de RH e já viu essa mensagem, né? Sistema vintage. Então, tá. Então, vocês vejam que o próprio governo federal também oportuniza algumas ferramentas de tecnologia que nós temos que utilizar. Nós temos que estar de olho, os nossos sistemas têm que ser atualizados, nós temos que ter sistemas que se atualizem periodicamente, diariamente, para que nós tenhamos a informação correta. Nós temos que estar de olho nessas startups com as soluções para que a gente possa utilizar pequenas soluções pontuais, e isso é ótimo. E também o governo federal, as autarquias que estão nos fornecendo sistemas para serem utilizados. E cada vez mais sistemas digitais. Nós estamos um pouco no adiantado da hora, já passamos do tempo, né, Júnior? O pessoal aqui dos bastidores estão me cobrando, mas vamos lá, tá boa. Aqui eu iria trazer agora um exemplo bem clássico da tecnologia que o governo federal nos fornece, que ainda não está sendo bem utilizada. Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. Assim, em linhas gerais, a carteira de trabalho digital não é uma novidade, tá, gente? Ela... Não é uma novidade para quem, Rudi? Para mim é extremamente nova. De repente é uma novidade para quem está nesse meio já, né? Sim, a carteira de trabalho digital, Júnior, ela já existe desde 2017, tá?
Só que ela, até então, não substituía o meio físico da carteira. Ela, digamos que era um meio termo experimental. Mas agora, com a implementação do e-social, a carteira de trabalho, ela é oficial. Eu não preciso mais utilizar a carteira em formato físico. Eu posso usar a carteira de trabalho digital apenas. Aí vem aquela pergunta clássica, tá, beleza, mas eu posso jogar minha carteira de trabalho física fora, então? Não, não pode. Não joga sua carteira de trabalho fora, porque ela é um documento válido. O que está escrito lá, beleza. Mas a carteira de trabalho digital, aí eu já vou adiantar um pouquinho, tá, Jungas? Nunca teve carteira de trabalho, né? Isso que eu ia pedir. Como é que a gente faz essa carteira? Eu nunca tive a carteira. Tu nunca teve carteira, e daí vai arrumar o primeiro emprego. Tem que fazer a carteira de trabalho? Não precisa mais. E parece novidade, mas não é novidade. A carteira de trabalho, ela... E qual é o número, né? Qual é o número da carteira, então? O número da carteira de trabalho é o número do CPF da pessoa. Você baixa o aplicativo, normalmente o pessoal está baixando no celular, nos celulares, né? Baixa o aplicativo da CTPS digital, e lá você cumpre as formalidades, coloca lá as perguntas e tal, cria um login e uma senha. A partir daquele momento, você tem uma carteira de trabalho válida. Você vai registrar a tua carteira na empresa, vou assinar minha carteira. Você vai lá dar o número do CPF para o teu empregador, e o empregador faz as comunicações que tem que fazer através do e-social. No máximo, em 48 horas, aquele contrato de trabalho que você fez vai aparecer lá no aplicativo da pessoa. Então, é fácil. Então, se eu tenho carteira de trabalho, eu baixo o aplicativo, boto meu CPF, login e senha, eu vou criar na hora, eu tenho minha carteira digital. Exatamente. Eu não tenho o mesmo procedimento. Isso. Inclusive, na carteira digital, quem baixa agora é para aparecer os contratos antigos, tá? Vai aparecer os contratos antigos. Os lançamentos antigos, ela já está puxando esses lançamentos antigos do e-social. O que está no e-social vai puxar. Então, é bem interessante. Tá, uma dúvida, Rudi, eu acho que tu comentou, mas não ficou bem claro para mim. Sim. Eu tenho a carteira de trabalho digital. Eu fui contratado por uma empresa, ela assinou essa carteira, acho que via certificado, deve ser, né? Não, não existe mais uma assinatura física. Você vai passar os documentos pessoais e o CPF. Através do CPF, a empresa faz o pré-cadastro, se for o caso, e depois ele valida lá só a comunicação através do e-social. É enviado feito um pacote com os dados daquele funcionário, envia para o sistema do e-social e já está valendo. O funcionário está registrado. E ele vai consultar isso no aplicativo? O funcionário vai consultar no aplicativo. Ele pode, em 48 horas, para aparecer na carteira de trabalho digital do funcionário. Tá. E aquela fotinha 3x4 ainda, aquela vai para onde? Aquela não existe mais, aquela fotinha 3x4. Você tira, quando você faz a carteira de trabalho digital, você tira uma selfie de si mesmo, tira uma selfie, né? E fica registrado na carteira. Só que é interessante, ó. Quem é o pessoal mais antigo aí, lembra que a carteira de trabalho sempre servia como documento de identificação. Se eu estou numa blitz, a polícia me pediu o documento, eu apresentava a carteira de trabalho, ela servia como documento de identificação. Hoje, a carteira de trabalho digital não serve como identificação civil, no caso, né? Ela só serve para provar o vínculo trabalhista. Tá, mas o ECPE, o e-título vale. Aí não é da minha alçada, aí eu não saberia te dizer. O e-título e o e-CNH também vale. Então, então temos que cuidar que a carteira de trabalho não é válida para identificação. Identificação civil não vale a carteira de trabalho. A carteira de trabalho só vale para comprovar vínculos trabalhistas. Uma outra situação bem interessante. Mas eu tenho que atualizar minha carteira, botar o salário novo, o reajuste anual, a anotação de férias.
As anotações corriqueiras que se coloca na carteira de trabalho, o empregador informa isso tudo através do e-social e tem que aparecer lá no aplicativo do funcionário. Isso tanto o funcionário pode usar o smartphone, né, ou acessar através do site dos serviços do governo federal. É a mesma situação. O Rogério fez uma pergunta para nós, aí, o Rogério Kepler, nosso amigo. Tudo bom, Rogério? Estamos esperando, eu acho que eu não vi na hora que tu escreveu sobre qual o assunto que era. Se você, de repente, puder escrever de novo, formular melhor a pergunta para nós. Certo. Vamos agora. Um abraço para o Rogério aí, nosso grande amigo. É um fornecedor nosso, né, Rudi? Por menos para mim. Ele é o Kepler Sistemas, né, e Adbox, que fornece todo o serviço aí de data center para nós e para o nosso aplicativo rodar com segurança. Ok? Isso aí. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui, dando sequência, Rudi. Uma situação, Jungles, assim, ainda continuando na carteira de trabalho, quem já tem o contrato registrado, eu já tinha meu contrato de trabalho e foi feito na carteira. E agora? A carteira, como eu falei, ela não deve ser jogada fora, a carteira física, você guarde com todo amor e carinho, provavelmente você vai precisar dela ainda para comprovar a aposentadoria, alguma coisa, então guarde a carteira, ela é um documento especial, tem que ser guardado. Antigos ainda que nem todos foram lançados no e-social, né? Porque o e-social é novo, né? Na verdade, na prática, quem está fora do e-social somente os órgãos públicos. E a maioria dos órgãos públicos não é regime geral, né? Mas, Rudi, os lançamentos que eu tenho na carteira de trabalho, nem todos os lançamentos anteriores ao e-social foram... Sim, os mais antigos não vão estar. Sim. Você vai ter que guardar a carteira para comprovar vínculos antigos. Sim. Então, guarde a sua carteira com todo carinho, porque a minha recomendação é que as empresas façam anotação. Por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho que foi na carteira física e agora eu vou comunicar a baixa do funcionário através do e-social. Não é obrigatório mais a anotação, mas eu sugiro que continue se fazendo a anotação na carteira, porque senão o cara vai ficar com uma carteira lá que tem admissão e não tem a demissão. Nós estamos adotando a prática de que continue se fazendo a anotação da demissão na carteira, tá? Uhum. Mas lembrando que os novos contratos de trabalho, totalmente dispensado a anotação em carteira. É isso aí. Ok. A gente vê que o governo federal, e o próprio governo estadual também, eles estão bem incentivando bastante esse uso da tecnologia aí no setor de RH, de contabilidade, de contratos. Então, uma coisa que nós falamos aqui na empresa, até nós comentamos ontem na live com o Nicolau, que a pandemia nós demos um salto, se eu não me engano, quem fez esse comentário foi o Mário, né? O Mário Ferrari. Ele falou que nós demos um salto na pandemia aí de 10 anos, né? Em tecnologia. Então, até mesmo uma ferramenta que nós não tínhamos, uma live que nós provavelmente faríamos localmente, né, Rudi? Devido às condições aí, estamos fazendo ao vivo, Então, essa questão de tecnologia deu um salto muito grande nessa pandemia, né? Na verdade, a situação nos obriga a formarmos novos conceitos e ter novos métodos. Então, as adversidades é que nos obrigam. Então, nós estamos vivendo um período diferenciado, nós temos que achar soluções diferenciadas. Talvez hoje nós não estaríamos fazendo uma live aqui, como tu disse, né? Nós estaríamos lá presencialmente fazendo. Hoje nós estamos fazendo virtualmente, eu aqui em casa e você na empresa. Então, tu vê como as características mudam e nós nos adequamos às novas realidades. Isso. Rudi, nós agora vamos indo mais para o fechamento, já temos 1h20, passamos 40 minutos já do objetivo, né?
Mas o pessoal está gostando, está acompanhando aí, quero agradecer a todos. Mandar um abraço aí para o Silvano Caron, que está acompanhando nós também. Deixa eu ver quem mais aqui que está acompanhando aí, o Gelson, a Mônica, a Deise, minha esposa, está acompanhando, o Rony Brito, lá de Caçador, também de Iraceminha, né? O pessoal de São Paulo, a Maísa, a Dani, a Deise Silva. Estamos aí, o pessoal aderiu bastante à live, Rudy. Considerações finais, se você tiver alguma consideração aí. Bom, eu acho que nós falamos bastante, até para não alongar mais o assunto, mas eu gostaria de deixar apenas 2 conselhos. Tu me permite? Com certeza, vou dar a tela cheia para você aqui, ó. Certo. Acho que são duas situações primordiais, são 2 conselhos que nós todos temos que seguir. Nós temos que nos manter atualizados. E a segunda opção, não resista à tecnologia nossa parceira, que é um pouquinho mais antigo, sabe que nós vivemos uma revolução nessa área de tecnologia extraordinária. O Mário citou ali que nesses últimos dias a gente evoluiu muito. A necessidade nos leva a evoluir. Eu estou na contabilidade desde 85, né? E eu convivi com a saída da contabilidade. Quando eu entrei na contabilidade, a contabilidade era toda datilografada. E não é muito antigo, não, era datilografada. Depois nós passamos para a digitação em planilhas e mandar processar em Chapecó. Fazíamos isso. Hoje é inconcebível uma situação dessa. Cada um tem o seu microcomputador, o seu notebook, tem tecnologia. Nós temos aí os parceiros, aí como o Rogério Kepler lá, fornecendo servidores nas nuvens, acessando em qualquer lugar do mundo os nossos sistemas. Não resista à tecnologia, a tecnologia é nossa parceira. Nós temos que aprender a usá-la da melhor forma e pense, é um caminho sem retorno. Nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia e nós não vamos mais retroceder. Nós estamos caminhando só para frente. Então, se eu puder deixar só esses 2 conselhos, eu já me sinto feliz. Se você conseguir perceber que você vai ter que se manter atualizado constantemente e vai ter que usar a tecnologia de qualquer forma. Então, não resista. A tecnologia veio para ficar e vai ser nossa parceira. Beleza, Jungles? Vou deixar aqui meus contatos. E um abraço a todos aí. Obrigado às pessoas que participaram da live. Foi minha primeira live, uma experiência bem legal. Um abraço a todos. A gente sabe que foi bem interessante. Obrigado pela oportunidade ao IoPoint, que nos proporcionou essa interação, e eu acho que foi bem interessante. Estou acompanhando aqui a maratona também, desde segunda-feira, palestrantes, shows, e eu sei que vai manter o nível bem legal. Muito obrigado. Obrigado, Rudinei. A gente sabe que tu tem um vasto conhecimento aí. Essa noite, nós aí já estamos 1h23 online. A gente tem assunto, eu sei que tu tem assunto e conhecimento que a gente pode voltar a remarcar aí para a gente voltar a falar. A gente nem entrou e falou sobre escalas de trabalho, que a gente também tinha previsto falar alguma coisa sobre escalas de trabalho. Mas eu creio que uma próxima live a gente pode entrar nessa questão. Obrigado mesmo, obrigado pelos teus conhecimentos. Eu quero deixar um abraço aqui para Daya Rigo, também lá da Topo Manutenção, que está acompanhando nós, o Edward, a Andréia Henrique. Estamos em constante evolução. Ela colocou aqui a tua colega lá de Mundaí, né? Não? Andréia Henrique. A Andrea, nossa colaboradora do escritório. Estamos em constante evolução. Acho que todo mundo tem que estar em constante evolução. O meu medo, Rudy, eu estava comentando esse dia com o Edward, nós ficar mais, né, ter mais idades e coisa e não acompanhar essa tecnologia, né? Porque hoje nós estamos aí em constante evolução e eu sei que vai chegar um momento que eu
que eu não vou conseguir dar conta, mas o que a gente definiu é que a gente não pode parar, né? Sim, sim. A gente tem que estar em constante aperfeiçoamento. Eu gostaria de registrar aqui um abraço para todos os colegas aqui, ó. Para o Mário, para a Mônica Balk, então, de Mondaí, a Andrea, o Eder, a Dayana, nossa parceira também, e todos os demais aqui, ó, Silvano Caron, Nicolau, Marcos, Andrea Sec, a Franciele, o Gelson, a Deise, o Rony, a Daniele, Felipe, Alexandra. Olha só, tivemos uma boa audiência. A Ângela Long também, a Regina, a Nice. Um abraço, Nice. Boa noite. Dorme bem, amanhã vamos levantar cedo. Show. Rudi, amanhã nós continuamos nossa maratona, né? Que vai ter amanhã e sexta-feira ainda, às 8h48, para todos que quiserem acompanhar. Amanhã nós vamos falar sobre a evolução do RH e como isso ele está trazendo uma gestão de pessoas. A nossa convidada amanhã é a Jussara Dalvich. Então, é uma Master Coach, é uma administradora que pensa em pessoas. Ela foi docente, trabalhou numa grande empresa da cidade e hoje ela está empreendendo e está elevando o nível do RH, elevando essa modernização do RH para as pessoas. Amanhã nós vamos falar de pessoas, como isso está evoluindo dentro do RH e como essas pessoas estão se adaptando nessa evolução, né? Como que pode ser melhor aproveitado. Obrigado, Rudi, mais uma vez, pelo teu conhecimento aí. A gente sabe que o teu escritório de contabilidade é um escritório de referência aí a nível de Santa Catarina. Tu tem bastante profissionais e colegas que te referenciam como um cara de bastante conhecimento. E, que nem eu falei do Alex e do Nicolau, o Rudinei é um dos nossos Yoda. Para quem não sabe, não acompanha a Guerra nas Estrelas, o Yoda é o mestre, né? É o sábio. A força esteja com você. Ela sempre estará. E ele faz todo esse acompanhamento para nós, estar dentro aí da legislação, dentro da parte contábil aí para o nosso sistema, o sistema da YouPoint, que a gente pretende revolucionar o RH, trazer o RH para o mundo 4.0, para a Revolução Industrial 4.0. Valeu, Júlio. Um abraço. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos.